os alemães fizeram uma sucessão de ataques mal orientados contra a posição de Smith-Dorrien, na colina e ao redor do canal. Os britânicos logo se deram conta do poder e precisão da artilharia alemã. Estávamos nas trincheiras esperando por eles, mas não esperávamos nada como o estouro que nos atingiu. Logo começou a chover balas e estilhaços do céu. Eu vi estilhaços voando à minha direita e esquerda. Vi muitos bons camaradas morrerem. A infantaria avançou em blocos sólidos, indo em direção do canal e seus cruzamentos. A incomparável mosquetaria da BEF diminuiu muito a densa formação alemã. Eles estavam em blocos sólidos, no horizonte. Não tinha como não acertá-los. Ficamos em nossas trincheiras, sem nenhum barulho ou sinal. Eles chegavam cada vez mais perto. Então nossos oficiais deram a ordem. Os alemães começaram a cambalear como bêbados que levaram uma surra. Depois tentaram fugir gritando algo em sua língua que não conseguimos entender. Pobres coitados da infantaria. Eles avançavam em companhias de 150 homens e caíam como moscas. A primeira companhia foi simplesmente dizimada por tiros a 600 metros. Com a sua formação desordenada, cada bala acertava 2 pessoas. Eles não tinham chance. Este foi um minuto louco. 15 rodadas de fogo de rifles mirados que só a infantaria britânica era treinada a fazer. Em Mons funcionou. Os alemães caíram. Nossa primeira batalha foi uma derrota pesada contra os ingleses. Os ingleses de quem ríamos. Bem entrincheirados e completamente escondidos. O inimigo abriu um fogo assassino. Os feridos aumentaram e as investidas diminuíram. Com grandes perdas, o ataque chegou ao fim. Tudo foi em vão. Na ala esquerda, a pressão alemã começou a aumentar. O 5º Exército francês estava recuando, expondo os britânicos. Embora a primeira corporação de Haig não estivesse muito pressionada, as tropas de Smith-Dorrien se mantiveram até a tarde, quando a implacável pressão alemã e sua superioridade numérica finalmente dividiram os ingleses. As ordens eram para recuar. A retirada de Mons tinha começado. Estávamos decepcionados quando recebemos a ordem para sair da batalha, para nos retirar. Não é uma coisa fácil de se fazer. É fácil entrar em uma batalha, mas é difícil sair dela. Entretanto, colocamos uma cortina de fogo entre nós e os alemães, o que permitiu que a infantaria e a cavalaria conseguissem fugir. Após alguns truques de guerras pequenas, os veteranos ingleses sabiam como escapar no último momento. Assim, a primeira corporação recuou a uns 3 quilômetros das posições pré-selecionadas. A BEF se apresentou bem em sua primeira batalha importante, deixando o 1º Exército de Kluck na Bahia a maior parte do dia. A maior parte dos 1.600 ingleses feridos eram da 2ª Corporação. Aí vinham os alemães. O plano Schlieffen ainda estava dentro do tempo e do alvo. Naquela noite, a ameaça ao 5º Exército francês próximo a Dinant fez com que Lanzerat se retirasse sem consultar Joffre ou os britânicos. A BEF não tinha alternativa senão se conformar com Lanzerat. Toda a linha aliada estava em retirada. E milhares de pessoas desabrigadas e apavoradas se juntavam aos exércitos nas estradas para o oeste. 5º ato. Retirada. Em menos de um mês de guerra, as tropas aliadas estavam em retirada em todos os lugares. Cada uma trazia novos desencorajamentos. Para a maior parte, estavam recuando ordenadamente, organizando operações traseiras para cobrir a retirada e fazendo ataques quase suicidas quando encurralados. Com os alemães sempre pressionando e com o plano 17 em pedaços, o impaciente Joffre fez a sua vontade prevalecer diante de todo o fronte.
No dia 24 de agosto, Joffre tomou uma decisão que mudou a história. Recusando abandonar qualquer pensamento de ofensiva, ele criou um 6º exército, comandado pelo general Montgomery, na esquerda ameaçada dos aliados. Fez isso tranquilizando tropas de suas próprias reservas e tomando para si a direita francesa. Em 26 de agosto, Joffre foi à segunda reunião com Sir John French. A cena foi testemunhada por um jovem oficial, Tenente Spears. Joffre começou a explicar o propósito de uma ordem de extrema importância. Enquanto fazia isso, entrou Lanrezac. Então Joffre explicou sua ordem e Sir John disse: "E esta ordem? Não vi nenhuma ordem." Então o general Wilson, chefe do Estado-Maior, disse que foi recebida durante a noite, mas ainda não haviam lidado com ela. Não havia sido traduzida. Quando Joffre percebeu que as suas ordens não foram recebidas e lidas pelos ingleses, ele parecia estar completamente desencorajado. Foi a única vez que pareceu que ele havia perdido o coração. Estava completamente vazio. Este foi um momento constrangedor para o general Joffre. Quando deixei o quartel-general inglês aquela tarde, levei comigo uma impressão de fragilidade de nossa extrema esquerda. Me perguntava se ela conseguiria aguentar o suficiente para que eu pudesse reagrupar as nossas forças. Se esta manobra era tão dividida, 2 condições essenciais teriam que acontecer. Primeiro, nosso 1º e 2º exércitos teriam que interromper suas retiradas com ofensivas parciais e contra-ataques para me dar tempo de reunir um novo exército à nossa esquerda. Segundo, os ingleses teriam que resistir lentamente a um tênue campo de rendição. Isso era exatamente o que as forças inglesas de Smith-Dorrien estavam prestes a fazer em Le Cateau. A calma de Joffre e sua aproximação racional sob pressão estavam em total contraste com o crescente nervosismo de seu oponente Moltke. O chefe do Estado-Maior alemão permitia oportunidades de operações das frotas para despistar sobre o alvo estratégico original. A maravilhosa perspectiva de conseguir um cerco duplo aos exércitos aliados já o levara a mandar os comandantes da ala esquerda à morte. No dia 23 de agosto, ele desmantelou o plano Schlieffen, liberando 2 corporações da ala-chave da direita para ajudar a bloquear o avanço russo no leste da Prússia. Estas formações também foram separadas para lidar com várias fortalezas. Os 3 exércitos alemães da ala direita perderam até agora mais de 1/4 de sua força e ainda não concluíram sua missão principal. Para as tropas aliadas e alemãs que tinham que marchar 32 quilômetros por dia no calor de agosto, a sede, a fadiga, a fome e as bolhas nos pés eram mais preocupantes do que o grande plano de seus comandantes. Após a Batalha de Mons, as 2 corporações da BEF ficaram separadas pela floresta de Mormal. No dia 26 de agosto, o aniversário da lendária vitória inglesa na Batalha de Crécy, Smith-Dorrien julgou que os alemães estavam tão próximos à 2ª corporação que não podiam se livrar sem lutar em mais uma batalha. Contrario aos desejos de Sir John French, ele conduziu uma ação de retenção em Le Cateau, onde os alemães novamente sofreram frente ao fogo concentrado das espingardas da BEF. Eles saíram como uma torcida de futebol saindo do estádio. Vieram marchando, atirando com seus rifles na altura dos quadris. Eles não tinham ideia. A cavalaria e a artilharia descarregaram contra o inimigo avançando. Mas a infantaria foi infestada pelas linhas alemãs. Ainda assim, os ingleses se mantiveram. Mais uma vez, os rifles ingleses tinham alvos muito fáceis. Nós tínhamos nossas cabeças cobertas quando a trincheira, a 1.200 metros, se infestou de alemães em seus uniformes cinzas.